Geometria do invisível. Olhar para o teto de uma grande catedral é entrar em um mistério de silêncio. Diante de pedras que desafiam a gravidade e vitrais que filtram a luz divina, a gente se sente pequeno. Mas esse silêncio não é vazio. Ele é feito de história, da teologia dos santos doutores e de uma matemática que os construtores medievais usavam para traduzir o invisível. No Velho Testamento, o livro de Isaías, capítulo 40, versículo 12, já mostrava essa busca pela exatidão do Criador. Essas perguntas milenares continuam ecoando. Elas revelam que a arquitetura das catedrais não serve apenas para sustentar pedras, mas para erguer a alma até o altar. Cada proporção reflete a ordem divina, feita para nos conduzir, através da beleza visível do templo, à contemplação do Deus invisível. O homem sempre usou a arte e a devoção para tentar tocar o invisível. Mas o que realmente impressiona é como, ao longo dos séculos, a precisão cirúrgica dos números também se transformou numa verdadeira oração para Deus. Descobrir que a geometria das curvas, o desenho exato da luz e a própria física do som foram minuciosamente calculados pelos construtores para glorificar o Criador e elevar a nossa alma, nos prova que nada no universo é obra do acaso. Há um plano divino, uma ordem, uma arquitetura por trás de cada detalhe. Afinal de contas, no espaço divino e nas linhas do infinito, tudo tem um porquê. Senhor Tobias Bonk Machado, primeiramente, obrigado pelo seu sim no programa Tudo Tem um Porquê. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. É uma alegria e já para saber qual é a tua sensação quando você entra numa igreja. Você entra com o teu coração da espiritualidade ou com o teu olhar dos detalhes arquitetônicos? Bem, eu sou arquiteto sacro, né? Então é claro que a gente fica tentado de olhar já para os detalhes, mas a espiritualidade fala mais alto, né? Chegar numa igreja, fazer a reverência, fazer uma breve oração e depois sim, daí vai para os detalhes, né? Eu acho que deve ser um presente você poder contemplar tanto a espiritualidade quanto o teu conhecimento dos detalhes, porque toda igreja tem detalhe. De fato, as pessoas que se dedicam a isso, né, elas olham com outros olhos, sem dúvida nenhuma. Então começa a me explicar, Sr. Tobias, por favor. Eu visualizo que as igrejas mais antigas, catedrais, basílicas, elas têm um formato de cruz. Por que, Sr. Tobias? Na verdade, se a gente vai pegar na história, as primeiras basílicas cristãs do Ocidente, elas eram longilíneas, são longilíneas, aí existem ainda inúmeras delas por aí, né? Principalmente estamos falando em Roma. Agora, as igrejas de planta cruciforme, de planta em cruz, elas se desenvolvem ao longo deste primeiro milênio. E elas refletem, obviamente, o nosso sinal máximo de Cristo, a cruz. Né? Até hoje traçamos a cruz em nossa fronte, né? E estas primeiras arquiteturas, esses primeiros espaços sagrados, então, traziam a planta em cruz para reforçar esse elemento. Nós costumamos dizer que a arte sacra, a arquitetura sacra está dentro deste contexto da arte. Portanto, ela também é corresponsável a esse ambiente de oração. Então, quando a gente entra numa igreja que tem esse formato de cruz, a gente entra na cruz de Cristo. Sem dúvida nenhuma. E a cruz, qual é a direção dela? Quando a gente entra, a porta de entrada da igreja é os pés da cruz até o altar central? Isso, exatamente. Veja, na tradição das construções das igrejas, e isso veio até mais próximo dos nossos séculos, né? As igrejas estavam sempre voltadas ao Oriente, né? Então, quer dizer, nós tínhamos, vamos dizer, o presbitério, né? Voltado
ao Oriente, a posição do sacrário nas igrejas antigas voltados ao Oriente. E aí nós temos até da condição antes do Concílio Vaticano II, né, que o padre ficava de costas Exato. para o povo. Na verdade, ele também estava voltado ao Oriente, eram todos voltados ao Oriente. Isso tem uma explicação, né? Porque Cristo é o sol nascente, então todos ficavam voltados ao Cristo. Senhor Tobias, eu fico impressionado que entro numa igreja, entro numa catedral, tudo tem detalhe. Além de ser um detalhe matemático, a gente sabe que existe a proporção áurea. Eu queria saber se é verdade que eles faziam esse estudo, esses cálculos, que era para se aproximar, tentar se aproximar de Deus com a exatidão do cálculo. Sem dúvida nenhuma, né? A proporção áurea ela está presente em muitos dos edifícios religiosos, em muitas das catedrais góticas, até em prédios da Grécia Antiga nós encontramos, né? E é uma razão, né, que se utilizava muito a partir da geometria, né? E a razão, então, de proporções, né, a divisão de partes e a razão do todo com estas partes era utilizada na arquitetura. Se nós vamos pegar, por exemplo, a fachada da Catedral de Notre-Dame de Paris, sim, muito conhecida, ela está na proporção áurea. Proporção áurea. Então, ou proporção divina, proporção, né? Divina. Que nós encontramos, inclusive, em muitos elementos da obra da criação, em muitos elementos da natureza. Talvez não esteja em todos, mas em boa parte. E aí está a razão, né? Essa é a conexão espiritual, né? De se aproximar com a obra divina, né? Com a obra da criação, né? Então esse era o esforço, até hoje, né? Sempre que possível se utiliza, né? Que maravilha. Senhor Tobias, meu pai falava muito e até hoje eu não entendo. Se o senhor puder me explicar, por favor, sou um mero leigo, que as grandes igrejas foram responsáveis por adiantar muitos dos fractais. O que são os fractais? O que meu pai estava querendo dizer com isso? Os fractais é a utilização de uma maior, como é que eu posso dizer, de uma maior parte em uma menor parte, uma repetição de sinais que formavam um todo. Talvez uma assim, repetição, sim. Uma repetição de símbolos que formavam um todo. Só que essa repetição é formada por pequenos elementos do que é a forma deste todo. Então, se a gente vai pegar, por exemplo, a torre de uma igreja, né, com o seu coruchel, a repetição disso numa escala menor são os pináculos. Se a gente vai pegar a catedral de Milão, nós vamos ver muitos elementos, muitos pináculos. É uma forma do uso do fractal nas arquiteturas. E a igreja então contribuiu para isso. Não tenha dúvida, a igreja contribuiu, acho que para toda a história da arte, a partir do nascimento do cristianismo, não tenha dúvida nenhuma. Senhor Tobias, explica para a gente qual a ligação de uma arquitetura sacra. A gente visualiza muito, frequentemente, a repetição dos números 3, do 7, do 12 dentro das igrejas. Qual é essa ligação? Fazendo a relação com a matemática, com a geometria, né? O 3, então, é a quantidade mínima de pontos que me formam um plano, porque me forma um triângulo. O quadrado já me exige mais pontos e assim por diante. Então, eu tenho aí. E eu posso fazer a relação, por exemplo, com a Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Né? O número 7, se a gente vai trazer para a matemática, é uma oitava. Vamos pegar a escala musical, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Perfeito. Né? Uma oitava, né? E aí, a partir disso, nós podemos fazer a relação nesse contexto com o oitavo dia, o renascer em Cristo. E aí já podemos fazer a analogia com o próprio batismo, né? Então, os 12, né? 12 apóstolos. E nós temos na matemática também, né? A divisão do ano em 12 meses, então como isso tudo está interligado, isso é muito interessante. Eu acho fantástico essa conexão, para mim é a criação divina, essa criatividade do homem, elencando com tudo que é divino, perfeição de Deus. Agora eu vou trazer para o meu lado, Senhor Tobias, eu sou cantor, fico muito atento nas igrejas, nas catedrais quando eu entro, com a parte acústica. E o impressionante, eu percebo nas igrejas mais antigas, o sacerdote, ele está falando baixinho, e quem está lá no último banco está recebendo a voz em claro, alto e bom tom. Como é feito isso? Bom, eu não vou muito longe de você, que eu tive a oportunidade de estudar piano clássico, né? Mesmo? Então esse contato com as artes é bom. Eis a nossa conexão, meu querido. Então, a acústica nas igrejas é algo fantástico, né? A forma da arquitetura, a maneira como ela é desenhada, impacta, obviamente, na repetição desse som.
Então, em igrejas, por exemplo, como as igrejas góticas que estamos citando aqui, tem um pouco disso. Então, o som emitido, né, o local da emissão do som, ele é repetido nesses diversos planos que nós temos. Por conta da construção. Por conta Ela da vai construção somando e dos muito materiais, né? Ah, A dois construção dos aspectos. Então, obviamente, aquele tempo, né, estamos falando lá do fim da Idade Média, né, nós não tínhamos materiais absorventes acústicos como temos hoje, com as tecnologias de hoje, né? Mas os materiais eram muito reflexivos, né? A pedra, por exemplo, né? Então fazia com que o som se repetisse muitas vezes. Que coisa linda! Senhor Tobias, eu vou te fazer um pedido. O senhor permanece comigo? O papo está super interessante, quero conversar muito com o senhor, mas eu quero acolher você de todo o Brasil que nos acompanha. Tem alguém de Fortaleza, Ceará, assistindo o programa Todo Tem um Porquê? Escreve pra gente na nossa transmissão. Acolho você também de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Espírito Santo, Brasil inteiro. Quero saber de onde você acompanha o programa Tudo Tem um Porquê. Escreve pra gente nas redes sociais da TV Evangelizar. Continua com a gente, que tem muito mais. Você sabia? Já reparou para onde fica o altar das grandes igrejas históricas? Pela tradição antiga, elas eram construídas voltadas para o Oriente, o Leste. O motivo é puramente simbólico. O Sol nasce no leste e para os católicos, Cristo é o Sol nascente, que ilumina a humanidade. No próximo bloco, nós vamos descobrir o segredo das igrejas que têm as paredes que sussurram. E também vamos conhecer a igreja mais alta do mundo. Não saia daí, volta comigo. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Estamos de volta e olha só, se existe um lugar onde matemática e o mistério de Deus se abraçam, se unem de uma forma perfeita, esse lugar fica em Barcelona, na Espanha. Erguendo-se em direção ao infinito, a Basílica da Sagrada Família é muito mais do que um monumento, é uma verdadeira oração esculpida em pedras. Sua história começou em 1882 e atravessou gerações. Foram mais de 140 anos de espera, provações e paciência. O canteiro de obras sobreviveu à terrível Guerra Civil Espanhola, a 2 guerras mundiais, a incêndios que destruíram os planos originais e aos testes do tempo. Mas a visão de seu criador permaneceu intacta. Antônio Gaudí não era apenas um arquiteto genial. Considerado um dos maiores revolucionários da história da arquitetura, ele era, acima de tudo, um homem de profunda fé católica. Gaudí enxergava a natureza como o grande livro de Deus e dizia que as linhas retas pertenciam aos homens, mas as curvas pertenciam ao Criador. Por isso ele desenhou esse templo como se fosse uma floresta sagrada, onde as colunas imitam árvores e os vitrais filtram a luz do sol como as folhas na copa de um bosque. Uma obra de arte total que, com a conclusão de sua torre central, dedicada a Jesus Cristo, atinge impressionantes 172,5 metros de altura, tornando-se oficialmente a igreja mais alta do mundo. Mais de um século depois, o sonho de Gaudí finalmente se completa, provando que quando a técnica humana se curva diante do sagrado, a arte se torna eterna. Senhor Tobias,
Eu quero saber do senhor o seguinte, eu olho para a grandiosidade das igrejas e vejo aquelas cúpulas, o que mais me chama a atenção, vou ser sincero com o senhor, são as cúpulas. Aquele gigantesco material colocado lá na altura não desaba como, meu querido? Ah, legal. É uma pergunta das mais interessantes que se tem na arquitetura, né? Bom, sabemos que estas cúpulas, principalmente estamos falando aí das igrejas antigas nesse momento, né? Então vejam, as tecnologias, à época as construções eram feitas em pedra, né? Então imagine, naquele pé direito, naquela altura, né? Você equilibrar isso em uma cúpula. Uma cúpula nada mais é do que uma sucessão de arcos, vamos imaginar, né? E essa sucessão de arcos, ou esclarecendo um arco e daí como ele era construído em cúpula, nada mais é do que eram depois de erguidas as paredes, eles iam colocando as pedras no formato do arco e iam escorando estas pedras. Quando eles chegavam na crista do arco, na parte mais superior desse arco, eles colocavam uma pedra que era chamada pedra angular ou pedra-chave. A partir do momento que essa pedra era colocada, a estrutura toda se estabilizava e eles já podiam tirar todo esse escoramento aí desse pé direito. Aliás, deixa eu te fazer uma pergunta, agora olha a minha audácia aqui. Por favor. Você sabe por que se chama pé direito? Por que não é pé esquerdo? Pois é, eu sempre fiquei me perguntando isso, não sei te dizer. Pois é. Então, interessante, né? Eu falei desses escoramentos, isso que me fez lembrar, né? O que é a palavra pé do pé direito? Os escoramentos eram feitos de madeira, Sim. de árvore. E árvore, como é que a gente chama também? Veja uma maçã daquele pé, né? Daquele pé. Só que para escorar, esta madeira não podia estar torta, ela tinha que estar direita. Então ficou daí pé direito. O direito não quer dizer do lado, então, quer dizer do Quer reto. dizer do reto, exatamente, para poder interessante. segurar aquele peso, né? E eu já vou rebater a sua pergunta e te perguntar, então, por que as igrejas têm geralmente um pé direito muito alto? Ah, porque quando você entra, te jogar o olhar para cima, te jogar para as coisas do alto. Olha que beleza! Coisa boa, né? Coisa linda, a igreja é fantástica. Senhor Tobias, explica para mim. Eu gosto muito também de visualizar os vitrais nas igrejas. Explica a funcionalidade do vitral. É muito mais do que fornecer a luz. Tem mais um sentido nisso? Ah, sem dúvida nenhuma. Nós estamos hoje, parece que concentrados na arquitetura gótica, mas é na arquitetura gótica, no final da Idade Média, que o esplendor dos vitrais tem, né? Os vitrais têm o seu ápice, o seu grande momento, né? E a partir daí veio para ficar, né? Então ele tem uma razão de ser nas igrejas góticas de trazer a luz para dentro. Mas essa luz, por meio dos vidros coloridos, e aí a partir dos desenhos desses vidros coloridos, esse vitral então ele é capaz de filtrar a luz e trazer uma atmosfera de acolhimento. E com o passar do tempo também a catequese, as imagens figurativas que nós vemos nos vitrais. É mais uma forma de expressão artística, não só a arquitetura, não só a pintura, não só o mosaico, mas também o vitral, depois a escultura e assim por diante. Senhor Tobias, o senhor falou assim que a gente está se concentrando muito num estilo gótico. Cada igreja tem o seu estilo arquitetônico, né? Estamos aqui na Catedral de Curitiba. Qual é o estilo dessa catedral? A Catedral de Curitiba, ela é do estilo chamado neogótico. Por que é neo? Porque o gótico está lá nos anos 1100, 1200, 1300, né? É onde o gótico realmente nasceu e se desenvolveu. Depois do gótico vieram tantos outros estilos, mas chegou ali no final do século XIX, século XVIII, XIX, um pouco do século XX, muitos desses estilos foram resgatados. E aí começaram então a fase dos neos. Então, a Catedral de Curitiba, construída no final do século XIX, ela é neogótica. O senhor cita as quatro principais, não digo principais, vou corrigir aqui, as quatro mais frequentes que a gente encontra. Difundidas, Exato, estilos. Bom, estilos bastante difundidos, né, no mundo românico, ou então neorromânico, o gótico, ou neogótico, e aí o clássico, né, e aí a gente poderia pegar um bracinho do Renascimento, né, e no caso do Brasil, nós nascemos ali a partir do colonial, do barroco, né? O barroco para nós é muito forte, né? Está presente aí no caminho do ouro, no caminho do diamante, em toda a costa brasileira, né? O barroco é praticamente o nosso estilo nascente, né? Mas depois temos outros tantos estilos, o próprio modernismo no Brasil também é muito expressivo e assim por diante. Vamos deixar um desafio para os nossos telespectadores, para quem nos assiste, tentar identificar qual é o estilo arquitetônico da igreja, da catedral que você frequenta. Escreve para a gente aqui nas nossas redes sociais.
Senhor Tobias, eu gosto também, partindo novamente para a parte acústica, de fazer aquela... Eu já fiz uma experiência lá na Basílica de Aparecida, de conversar de um lado da parede e com o meu familiar, um parente, eles ficaram distantes, do outro lado da Basílica. O som atravessou toda a Basílica e chegou do outro lado. As paredes, elas sussurram. Olha só, né? As paredes falam. Eu fiquei com medo. Na verdade, é a onda sonora que caminha muito próxima à superfície, porque no ponto em que as duas pessoas se posicionam, faz com que aquele som caminhe pela parede, depois pelos arcos e automaticamente já caia lá nos ouvidos da pessoa que está do outro lado. Então, a depender do ponto, isso acontece. Na Basílica de Aparecida, isso realmente acontece. Isso tem relação com aquela pergunta que eu fiz anteriormente sobre o projeto da igreja ser, a arquitetônica dela ser juntar com essa parte acústica ou não? Ela é feita especialmente só para responder de uma parede para outra? Eu não sei se todos os projetos onde isso acontece, isso foi feito intencionalmente, né? Mas sim, é possível dar essa intenção ao projeto. Para a gente finalizar essa conversa super agradável, que conselho o senhor dá para quem está nos assistindo, que entra numa catedral para conhecer, no primeiro momento, se abastecer da espiritualidade, mas também para visualizar tantas riquezas que vocês, arquitetos, preparam com tanto carinho, estudam? Qual o conselho que você dá? A pessoa entrou numa catedral, entrou numa igreja, para que lado ela pode olhar, o que ela pode perceber? Bom, ao entrar em uma igreja, sempre, claro, como disse você, a busca pelo Santíssimo, né? E fazer a sua oração pessoal. Mas depois, prestar atenção nos polos celebrativos. No altar, na mesa da palavra, na sédia, porque ali, durante a celebração eucarística, acontece de fato o grande mistério pascal a que nós somos chamados a participar em uma Santa Missa. Mas como profissional da arquitetura, o que te chama a atenção em uma igreja? São muitos. São muitos os elementos. Mas se fosse para escolher um para você visualizar? Olha, eu gosto muito daquilo que nós citamos agora há pouco, da verticalidade, né? O te colocar para diretamente a ligação para as coisas do alto, porque a igreja, no próprio altar, é o elo, né, entre céu e terra. Então, algo que te eleva, que te faz transcender, é sempre muito significativo, né, e principalmente quando estamos falando de uma arquitetura de uma igreja. Senhor Tobias Bonk Machado, eu quero te agradecer muito por essa conversa super criativa, esclarecedora, que construiu meus pensamentos e de todos os telespectadores. Próxima vez que a gente entrar numa igreja, eu tenho certeza que o nosso coração vai ser tocado pelo Espírito Santo e pela bela construção sacra que vocês nos permitem. Não tenha dúvida. Fico agradecido pelo convite e sigo à disposição de todos. Obrigado. E você, continua com a gente, que tem muito mais Tudo Tem um Porquê aqui na TV Evangelizar. Você sabia? O canteiro de séculos da Notre Dame. Você tem ideia de quanto tempo levou para erguer a Catedral de Notre Dame, em Paris? A construção começou no ano de 1163 e só foi totalmente concluída quase 200 anos depois, em 1345. Gerações inteiras de pedreiros, escultores e arquitetos nasceram e morreram trabalhando no mesmo canteiro de obras, sem nunca ver a igreja totalmente pronta. Passar pelas formas desses templos e decifrar os seus traços, as suas linhas, nos faz perceber que, na realidade, a arquitetura sacra é uma ponte estendida entre a terra e o céu. Cada cálculo matemático de engenharia, cada feixe de luz que corta os vitrais e cada centímetro erguido em direção ao infinito não são meras coincidências geométricas, são a prova viva de que a nossa busca pelo divino se reflete perfeitamente naquilo que construímos. A beleza dessas igrejas nos lembra que a nossa própria jornada terrena também é desenhada por traços maiores, linhas escritas pelas mãos de Deus que moldam a nossa história com o mesmo cuidado de um mestre arquiteto.
O programa de hoje vai ficando por aqui, mas eu espero você na próxima semana com mais um Tudo Tem o Porquê, construindo a nossa fé e o nosso conhecimento. Até lá! Ah, agora você gostou, hein? Lindo. Tá passando, tá passando. E agora é o ônibus. Palminha de novo, quando quiser. Mas o que realmente impressiona, tá bem viradinha, né? Linhas escritas. Linhas escritas. Você foi. Vou começar de novo, né? Só um pouquinho. De novo.